boa noite. Está no ar o Jornal da Noite. Seja bem-vindo. O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique está a sensibilizar as entidades que passam ou que possam constituir veículos para a ocorrência de ações de branqueamento de capitais. Nesse contexto, uma das exigências do Gabinete de Informação de Moçambique é a inscrição de um oficial de comunicação para operações suspeitas. Para os advogados Rodrigo Rocha e Ali Salustiano, a medida do Gabinete de Informação de Moçambique não atenta contra o sigilo profissional dos setores visados. Moçambique entrou no ano passado para a lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, que avalia os países quanto à implementação de medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Através deste comunicado, datado de 9 de agosto corrente, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, GIFIN, obriga as entidades que possam constituir veículos para a ocorrência de ações de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo a procederem com a inscrição de um oficial de comunicação para operações suspeitas. Das entidades elencadas pelo GIFIN, destacam-se as sociedades de contabilidade e auditoria, intermediários ou negociantes de metais e pedras preciosas, casinos e firmas de advogados. Falando à MBC TV, o advogado Rodrigo Rocha entende que a implementação correta da medida é que vai ditar a saída definitiva do país da lista cinzenta do GAFI. Eu acredito que sem estas medidas, Moçambique não sai. Sem implementar estas medidas, Moçambique não sai. Agora, temos que ver o resultado destas medidas. Se, analisando para aquilo que é a evolução da aplicação das medidas, se elas se traduzem naquilo que é uma credibilização do nosso mercado e uma falta de promiscuidade àquilo que é a entrada dos capitais ilícitos. A resposta não pode ser, já temos esta regra, agora vamos sair. Não. Tem que ser com a consequência da aplicação da regra. Para Rocha, a indicação de um oficial de comunicação para reportar operações suspeitas não constitui constrangimento para o sigilo profissional que se espera dos advogados. Até que ponto é que o sigilo profissional tem de existir se houver uma atuação criminosa por parte do advogado? Obviamente que não, no meu entender não prejudica, é uma forma de regular o mercado. E é necessário que o mercado fique regulado, porque senão continuamos não só naquelas listas de países que não são credíveis para investimento e que são países perigosos, como também perdemos até aquilo que é a possibilidade de oferir investimento de outros países. Passamos a ser um país sancionado, ao fim e ao cabo. No mesmo diapasão, o também advogado Ali Salustiano afirma que tal obrigação não significa passar informações sigilosas às instituições de administração da justiça. No âmbito da atividade da advocacia, numa situação em que um advogado está a fazer uma avaliação da situação jurídica de um potencial cliente seu e por essa via tem acesso a informações relacionadas a transações, a operações realizadas por este mesmo cliente que possam eventualmente ter indícios criminais ou podem eventualmente indiciar que os fundos relacionados à transação tenham uma proveniência ilícita. O advogado não terá que reportar aquela situação ou reportar qualquer informação que tiver tido acesso em resultado do exercício da sua profissão de advogado no âmbito do aconselhamento e verificação de uma situação jurídica específica de um cliente. Refira-se que o organismo internacional impôs um prazo de 2 anos para o país sair da lista cinzenta, através do cumprimento de uma série de recomendações com vista a prevenir atividades ilícitas em Moçambique. E espera-se que tal venha a acontecer ainda este ano. A presidente do Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público diz que os membros do órgão devem atuar com disciplina e dentro da legalidade, de modo a conferir maior confiança aos cidadãos. Beatriz Buchilo falava na manhã desta quinta-feira em Maputo, depois de conferir posse a 15 novos membros do Conselho. Numa altura em que circulam informações dando conta da demissão de procuradores pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, acusados de facilitar a soltura de cidadãos estrangeiros indiciados no tráfico internacional de drogas, e também fala-se do envolvimento de magistrados no crime organizado,
Nesta quinta-feira, durante a cerimônia de tomada de posse dos novos membros do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, a presidente do órgão, Beatriz Buchili, destacou a necessidade de maior disciplina dos profissionais do Ministério Público, pois tem cada vez mais se assistido o que chamou de comportamentos não abonatórios à classe. Assiste-se ao aumento sistemático de denúncias e participações relacionadas, por vezes, com comportamentos não abonatórios dos magistrados, oficiais de justiça e assistentes de oficiais de justiça, tais como ausências do local de trabalho, problemas de relacionamento interpessoal, mau atendimento ao público, a não tramitação de processos dentro dos prazos, corrupção, entre outros. Assim, o Conselho Superior deve aperfeiçoar os mecanismos internos para a elevação da ética e deontologia dos nossos quadros, exigindo o cumprimento dos seus deveres profissionais. Beatriz Buchili conferiu posse a 15 membros do Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público, 10 dos quais magistrados eleitos pelos seus pares a todos os níveis e 5 eleitos pela Assembleia da República. Os empossados irão exercer as funções pelos próximos 5 anos. A eles, a Procuradora-Geral exige uma postura que inspire confiança dos cidadãos. A postura desta classe deve inspirar confiança nos cidadãos, pois é o órgão com missão de prevenir e combater sem tréguas estes males que acabam por contribuir negativamente na construção do nosso Estado de Direito democrático. Nazimo Moussa, um dos empossados, eleito na categoria de subprocurador-geral, assume o compromisso de dar o seu contributo num dos principais desafios do órgão, que é a gestão de disciplina e celeridade dos processos instaurados. Nós vamos tudo fazer para contribuir para que este órgão possa desempenhar cada vez melhor aquilo que são as suas funções, aquilo que são as suas competências, no sentido de melhorar aquilo que é a nossa magistratura. Provavelmente o facto do magistrado ter o foro especial pode, digamos que, não contribuir muito para que haja celeridade, mas é assim que a lei estabelece, ainda bem que é assim. Mas nós faremos a nossa parte como membro do Conselho no sentido de contribuir para que as coisas possam melhorar, sobretudo do ponto de vista de prevenção. Refira-se que a realização deste ato decorre do término do mandato dos anteriores membros do Conselho que assumiram as funções em 2019. A Associação Moçambicana de Juízes diz que há sinais de evolução nas negociações com o governo, visando melhor enquadramento salarial dos magistrados judiciais na tabela salarial única. O presidente da AMJ, Esmeraldo Matavel, garante que, enquanto o diálogo com o Executivo fluir, não haverá espaço para greve. Foi no passado dia 9 de agosto que os magistrados judiciais pretendiam entrar em greve à escala nacional por tempo indeterminado. No mesmo dia, a agremiação comunicou à imprensa e aos seus membros sobre o adiamento da mesma, justificando que, pela primeira vez, o governo abriu linhas de diálogo para ouvir as preocupações da classe. Passado quase um mês depois do início das negociações com o governo, o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Esmeraldo Matavel, disse que, no quadro da revisão da tabela salarial única, o Executivo promete acomodar os pontos do caderno reivindicativo dos juízes. A cada dia que passa vamos encontrando soluções, ainda que não a 100% relativamente a uma e outra realidade. Neste momento não podemos adiantar porque estamos nesse processo de conversações. Por exemplo, temos a questão da TSU que está na mesa, temos a indicação de que já existe um draft, já existe uma proposta de alteração da TSU que corrige as irregularidades, mas ainda não foi aprovada pelo governo. Muitos membros do governo estão em campanha eleitoral, mas esperamos que o mais rapidamente possível o governo se reúna e aprove esse instrumento para que efetivamente sejam corrigidas as irregularidades que já foram muito bem identificadas. Mesmo assim, a Assembleia Geral da AMJ estará reunida em breve para, dentre outras matérias, discutir se a greve avança ou não, tendo em conta a evolução das negociações com o governo. O que vai acontecer é que até o final deste mês nós voltaremos como classe a sentar e refletir, ver o que será feito, o que continuará a faltar, e em função disso vamos ponderar se
se voltamos à greve ou continuamos a aguardar a resolução dos assuntos que estão à mesa. Portanto, é muito difícil ter certeza, porque afinal de contas quem decide isto é a Assembleia Geral, que é o conjunto dos juízes a nível nacional, portanto não é a direção da MJ que sozinha decide, mas nós depositamos confiança no governo. Achamos que o governo agora, diferente do momento anterior, o governo agora está a levar as coisas a sério. De referir que os magistrados judiciais exigem melhor enquadramento salarial na DSU, independência financeira, atribuição de armas de fogo para sua segurança, assistência médica e transporte. Não são só juízes moçambicanos. Os magistrados judiciais de Angola também clamam por melhores condições de trabalho, por forma a garantirem o acesso à justiça com dignidade. A informação foi partilhada pelo presidente da Associação dos Juízes de Angola, Ismael Diogo, que falava no intercâmbio da classe em Maputo. Moçambique e Angola têm muita coisa em comum no que diz respeito ao funcionamento da magistratura judicial. O presidente da Associação dos Juízes de Angola, Ismael Diogo, explica que, tal como acontece em Moçambique, no seu país, os juízes enfrentam várias limitações no exercício da sua atividade. Em Angola, nós enfrentamos muitos problemas relativamente às condições de infraestrutura dos tribunais, assim como condições sociais dos magistrados. Parecem coisas desconectadas, mas elas estão conectadas no atendimento ao cidadão. Então, esse instrumento de Estado que deve fazer justiça, que tem a vocação de fazer justiça, deve fazer a justiça no momento certo, em tempo e hora, naquilo que lhe é requerido. E para fazer isso, ele precisa ter algumas condições básicas. Embora nunca tenha manifestado publicamente, a Associação de Juízes de Angola também clama por independência financeira e outras condições. Muitas vezes há incompreensão nesse processo em que estão os juízes, por exemplo, a fazer greve para garantir condições que até são constitucionais. A questão da magistratura, essa especialidade, essas condições que a própria Constituição garante para o seu funcionamento, não é um privilégio, é na verdade condições para que o juiz esteja blindado, para que ele seja independente e imparcial, para garantir os direitos fundamentais do cidadão. Portanto, quando há esses movimentos, entendemos que devem ser atendidos porque, em última instância, eles estão a trabalhar para garantir o acesso à justiça. O presidente da AJA falava na noite desta quarta-feira num ateliê filosófico organizado pela Associação Moçambicana de Juízes. O mesmo contou também com a participação de juízes brasileiros. A diretora comercial da Moçambique Previdente defende que investir no fundo de pensões é a melhor forma de garantir a sustentabilidade socioeconómica. Hilda Matabel falava por ocasião da participação desta empresa na 59ª edição da FACIM. Na edição 59 da FACIM, empresas públicas e privadas do país expõem as suas potencialidades. E quem não ficou por fora é a Moçambique Previdente, que veio a esta edição expor os seus serviços. Segundo a diretora comercial da empresa, Hilda Matavel, investir em um fundo de pensão é pensar no futuro. Através de um fundo, através de contribuições constantes que nós fazemos mensalmente como trabalhadores, para garantir essa estabilidade quando nós já não estivermos mais no ativo, quando nós formos à reforma. Hilda Matavel explicou ainda que o fundo de pensão tem um impacto positivo na economia do país. Estes valores que são contribuídos, os fundos de pensão investem os valores em vários instrumentos na economia, como ações, como imóveis, como títulos. E também os fundos de pensão também investem em investimentos de longo prazo, como, por exemplo, projetos de infraestrutura,
como desenvolvimento em imobiliária, os fundos de pensão investem e investindo em ações, investindo em títulos, os fundos de pensão garantem ou apoiam de alguma forma, financiam as empresas, apoiando o capital dessas mesmas empresas. E quando apoiam o capital, elas dão uma oportunidade que as empresas podem crescer e podem expandir. Expandindo, elas podem gerar emprego e assim contribuem para o crescimento da economia nacional. Com 10 anos de existência, a Moçambique Previdente conta hoje com um fundo de pensões completo, projetado para entender as necessidades individuais e coletivas, oferecendo as melhores opções de investimento. Acompanhe dentro de instantes as incidências do 12º dia da campanha eleitoral rumo às eleições de 9 de outubro. Por hora, acompanhe a tabela cambial e logo depois vamos observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. 10 minutos com a política. O essencial da política é apenas 10 minutos. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Porque entender a política não precisa demorar. MBC TV, conectando o mundo. Estamos de volta para o segundo e último bloco desta quarta edição da Semana do Jornal da Noite. É bem-vindo para já. Vamos acompanhar as incidências deste 12º dia da campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 9 de outubro. O candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, foi ao distrito de Gurue, na província da Zambésia, pedir voto com promessas de acabar com a corrupção e melhor ambiente de negócio. Este é um assunto que vamos acompanhar dentro de instantes. Vamos dar seguimento a outras notícias. O Suf Momad continua na província do Niassa, norte do país, e hoje escalou o posto administrativo de Meponda, onde pediu voto para si e para Renamo com promessas de melhores serviços de saúde. Na tarde desta quinta-feira, 12º dia de campanha eleitoral, o candidato presidencial do partido Renamo, o Suf Momad, continuou a trabalhar na província de Niassa, onde foi pedir votos no posto administrativo de Meponda, com promessas de melhorar os serviços de saúde para a população local. Nós queremos hospitais. Não hospital aqui aparece. Queremos hospital. Com medicamentos. Hospitais. Com enfermeiros. Parceiras. Médicos. Mas com um bom atendimento.
O Suf Mohamed interagiu com os potenciais eleitores de Meponda e partilhou o seu projeto de governação. Alô? Nos próximos serviços informativos passaremos às notícias relativas aos outros candidatos às eleições de 9 de outubro. Seguimos com a outra notícia que dá conta de que o sociólogo moçambicano Elísio Macamo diz que os candidatos presidenciais estão mais preocupados em pedir voto sem apresentar o projeto político viável. O académico fazia assim uma análise aos primeiros 10 dias da campanha eleitoral rumo às 7ª eleições gerais de 9 de outubro. Há 10 dias que a campanha começou oficialmente. Inoficialmente ela já tinha começado com aquilo que os candidatos e partidos chamavam de pré-campanha. E a semelhança do que se fez na altura, a maior preocupação tem sido de mobilizar os militantes, portanto, essencialmente pregar para os convertidos. É verdade que se fez a tal campanha porta a porta, mas o essencial é fazer muito barulho, levantar poeira e depois medir o tamanho das multidões. Não faltam, é claro, as promessas da praxe. Uma coisa, contudo, é mais do que certa. Uma campanha eleitoral cria oportunidades para que a nossa classe política se desloque até onde o povo vive. Não é necessariamente para se compadecer e sensibilizar. Não é para ver os problemas que precisa de resolver, nem saber das pessoas quais são os seus anseios e preocupações. É para, uma vez mais, pôr à prova a sua capacidade de fingir preocupação pelas pessoas ao mesmo tempo que pede o seu voto. Infelizmente, há um certo sentido em que o período eleitoral se reduz a uma única coisa: pedir voto. Pedir voto naquele jeito de mendigo. Estou a pedir, sem necessidade de explicar porquê, para quê, o que resultará disso e que peso o voto terá na construção de que tipo de país. Então, os primeiros dias da campanha não estão a decepcionar se tomarmos a redução das eleições ao pedido de voto como o nosso padrão eleitoral. E é justamente isso que se faz. Mas pronto, não é totalmente mau, porque por mais pobres que as eleições sejam na sua substância e conteúdo, há pelo menos um fator que não podemos subestimar: a prerrogativa que temos de escolher. E é impossível exagerar este aspecto. Mal ou bem, com candidatos de qualidade ou não, é importante salvaguardar não só o direito de votar, como também a possibilidade de termos governantes legitimados pelo voto. Só que isto é apenas um lado da equação. O voto dá legitimidade a quem nos governa, mas seria bom que a escolha resultasse de um processo de reflexão com base não só em propostas concretas feitas pelos candidatos e partidos, como também em discussões dessas propostas por parte dos candidatos. É interessante notar que, ao longo destes primeiros 10 dias, têm faltado 2 elementos essenciais. O primeiro é uma apresentação metódica e sistemática dos manifestos. O que eu quero dizer é que é preciso que o eleitorado conheça o projeto político por detrás das promessas que são feitas. O que está mal com o país? O que precisa de ser feito para corrigir o que está mal? Porque se deve confiar neste candidato e neste partido para fazer o que precisa de ser feito? Que condições é que serão criadas para que as promessas sejam cumpridas e, por via disso, contribuam para a correção do que está mal? O outro elemento que tem faltado é o debate dos manifestos. E neste ponto, até tenho dúvidas sobre se os candidatos se deram a maçada de ler os manifestos dos seus adversários. Seria bom que o eleitorado soubesse, por exemplo, o que o candidato deste partido pensa sobre o manifesto do candidato daquele partido. Por que ele acha que o seu manifesto é melhor e até que ponto seria imprudente confiar o voto ao adversário. Isso sim, seria a campanha eleitoral séria que o país tanto precisa. Moçambique não apresenta um bom momento de forma. Não importa por enquanto saber quem é culpado por isso, pois a capacidade de apontar o que está mal ainda não faz de ninguém melhor alternativa. Mas é importante que haja consciência de que a crise do país é o pano de fundo sobre o qual decorrem estas eleições. A campanha tem que refletir isso. Nenhum candidato pode ser considerado sério se furtar a responsabilidade de colocar a crise do país no centro da sua campanha. Infelizmente,
E o que tudo indica, os primeiros 10 dias revelam que, por enquanto, a campanha ainda não é a campanha eleitoral que o país desesperadamente necessita. É um momento de festa, como se costuma dizer. Uma festa provavelmente por antecipação dos ganhos pessoais que cada uma das pessoas que concorre aos vários níveis espera colher. Mas faltam ainda muitos dias. Seria bom que a nossa classe política nos surpreendesse pela positiva. Moçambique agradeceria. E assim foram as incidências deste 12º dia da campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 9 de outubro. Por hora, conheça a informação sobre o estado do tempo para as próximas 24 horas com Mónica Mapai. Boa noite. Boa noite, vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, Maputo prevê-se a máxima de 25 graus e a mínima de 17. Xai-Xai com 31 graus de máxima e 18 de mínima. Inhambane com 29 graus de máxima e 22 de mínima. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a máxima de 29 graus e a mínima de 19. Chimoio com 30 graus de máxima e 14 de mínima. Tete com 35 graus de máxima e 21 de mínima. E Quelimane com 30 graus de máxima e 19 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 30 graus e a mínima de 19. Pemba com 29 graus de máxima e 21 de mínima. E Lixinga com 25 graus de máxima e 8 de mínima. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. É tudo quanto preparamos para si nesta 4ª edição da Semana do Jornal da Noite. Até amanhã às 20 horas. Até lá, fique bem. Tenha uma boa noite.